Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar aí com o PET volume 7, semana 4. Vamos falar um pouco da nossa tabela trigonométrica e o uso dela no dia a dia. Estamos trabalhando com o 9º ano, meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com a intérprete Vânia, de Libras. Pessoal, vamos lá, tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos inteiros positivos, medindo entre 1 e 90 graus. Esses valores também podem ser encontrados em uma calculadora científica. A tabela trigonométrica facilita os cálculos de diversos problemas do cotidiano, que podem ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento. Observe a solução apresentada abaixo para calcular o valor do ângulo x em graus. Pessoal, a tabela é essa aí. Professor, vou ter que decorar? Calma, pessoal. Aqui é só um exemplo, eu sei que ficou pequeno. Vou dar um zoom aqui para você entender um pouco dela, tá? Então, na primeira coluna a gente tem os ângulos em graus. Depois vem a linha do seno, do cosseno e tangente, tá? A primeira coluna ela vai do 1 ao 45 graus e é que ela começa do 46 e vai até o 90. Tranquilo? Pessoal, essa tabela é simples, tem no Google, tem no seu livro, tem assim, em N possibilidades de achar, beleza? Então, só melhorando essa visualização aí. Por exemplo, quando eu tenho um ângulo de 1 grau, né, o seno de 1 grau é o quê? 0,0175. O cosseno está aqui e a tangente está aí, beleza? Então, pessoal, quando algum momento, né, de atividade, ele pode pedir assim, qual é o ângulo onde o seno resulta em 0,0175? Você vai na tabela, vai fazer uma consulta e vai ver que ele é de 1 grau. Ou ao contrário, o seno de 1 grau vale quanto? Você vai vir na tabela e vai olhar. Podem ficar tranquilos, pessoal. Ninguém é obrigado a decorar essa tabela, tá? Se cair na prova, o seu professor vai deixar a tabela lá para consulta, beleza? Então vamos dar continuidade aí. Lembrando que seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Nada mais também que seno sobre cosseno, beleza? Por exemplo, aí que eu tenho uma figura aí que a gente vai iniciar a atividade com ela aí. Então, algumas atividades aí do PET 7, semana 4. Observando o desenho traçado pelos profissionais acima, o valor da hipotenusa é 50 km e o cateto adjacente ao ângulo x mede 40 km. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x? Consultando a tabela trigonométrica a seguir. Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo x é em graus. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Eu tenho aí o desenho, né, do meu problema. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo x está aí demarcado, eu tenho o valor da minha hipotenusa e do cateto adjacente. Então, com isso aí, eu consigo dar andamento na minha atividade. Eu posso, por exemplo, como eu tenho o cateto adjacente, eu posso realizar o quê? O cosseno de x. Né? Cosseno de x é o adjacente ao ângulo, que vale 40, sobre a hipotenusa, que vale 50. Como que eu vou dividir isso? De cara aqui, né, a gente pode eliminar e a gente chega nisso aqui, ó. Cosseno de x é 4/5. Quanto que vale 4/5? Pessoal, vamos dividir. 4 não divide por 5, coloca 0,40. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40, resta 0. Então, eu chego aqui que o cosseno de x equivale a 0,8. Tranquilo? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua tabela, vai na linha lá na coluna dos cossenos e vai observar qual o ângulo que o cosseno fica próximo de 0,8. Quando você fazer isso, você vai observar que você vai chegar no ângulo de 37 graus. Ou seja, se você olhar na sua tabela lá, o cosseno do ângulo 37 é um valor próximo
do que a gente encontrou, que é 0,8. Beleza? Vamos fazer a questão número 2. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo X na figura a seguir. Observa que ele já pede para você consultar a tabela trigonométrica. Então não entre em desespero aí, tá? A figura está aí. Vou observar o que eu tenho nela, né? Eu tenho um ângulo X, beleza? Esse aqui é a minha hipotenusa e aqui eu tenho o cateto oposto em relação ao ângulo X. Tá? Com isso eu posso desenvolver minha questão. Se eu tenho o cateto oposto à hipotenusa, eu vou fazer seno. Então vem aqui, ó. Seno de x é o cateto oposto. 5,4 sobre 12. Quanto que é 5,4 sobre 12? Então a gente divide aqui, ó. 5,4 dividido por 12. Beleza? Então, é a mesma coisa aqui, 54 dividido por 120. O que você fez? Eu multipliquei esse membro por 10 e esse por 10, com o intuito de tirar a vírgula. Vou até apagar aqui, ó. Então, vai dar 54 por 120. Agora sim, nós temos condições de resolver. 54 não divide. Então, já coloco um 0, e aí eu passo a ter 540. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Vamos ver quanto que restou. 0. Aqui vira 14, aqui vira 4. Então, eu vou ter 6. 0, 6. 4 menos 4, 0. Como já está com a vírgula, só acrescentar. 600 por 120, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Então, isso chegou a 0. Ou seja, o seno desse ângulo, que eu ainda não sei, ele vai dar 0,45. Você vai lá na sua tabela e vai observar. Onde que tem 0,45 na tabela do seno? Coloquei aqui para você, ó, tá? Aqui é a linha do seno, e aí eu vou observar qual ângulo que é mais próximo de 0,45. Então, quando eu tenho 26 graus dá 0,43, sai fora. Quando eu tenho 28 graus dá 0,46, sai fora. O mais próximo é quem? 27 graus. Então, esse ângulo é aproximadamente de quanto? 27 graus. Então, tá aqui a resposta da atividade para a gente, tá? Então, se você ir lá e fazer o seno de 27 graus, vai dar um valor próximo de 0,45, que é 0,4540. Tranquilo aí, né, pessoal? Bem simples essa atividade. Vamos continuar aí com a próxima. Observe a figura a seguir, que é uma representação esquemática que está fora de escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento, que mede 10 metros, o engenheiro precisa calcular a largura do rio indicada no segmento. Então, ele amarrou uma corda no ponto B ao C e mediu um ângulo de 22 graus. Pesquise os valores das razões trigonométricas do ângulo de 22 graus na tabela e ajude o engenheiro a encontrar a largura aproximada do rio. Então, o desenho está aí, pessoal. Ou seja, ele quer o que aqui, na verdade, né? Ele quer essa distância aqui, ó, que parte, deixa eu pegar aqui o vermelho, que parte do ponto C e vem até o ponto A. Isso é o que? É a largura do rio, beleza? O que ele tem? Ele já percebeu que ele tem aqui, ó, 22 graus. E ele tem o AB sendo 10. Como é um triângulo retângulo, observa aí. Então, a gente pode trabalhar aí com algumas razões aí de seno e cosseno. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Como eu tenho o cateto oposto e eu quero o adjacente, ó, em frente ao ângulo, o oposto. O que eu quero não é a largura, então é o adjacente. Então, eu posso fazer como tangente.
Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tangente de 22 graus é igual a quem? Cateto oposto, que vale 10, sobre a largura do rio, que eu vou chamar de AC, porque é a distância do ponto C até o ponto A. Vou chamar de AC. Aí eu vou achar lá, quanto que vale a tangente de 22 graus? Sabemos que a primeira aqui é seno, cosseno, tangente. Eu venho aqui na linha de 22 graus, ó. Então esse não é, cheguei aqui na resposta, ó. Então, a tangente de 22 graus é 0,4040. Então, com isso, eu só vou fazer uma, o quê? Uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar AC é igual a 10 sobre tangente de 22 graus. Então, eu tenho que AC é 10 dividido por 0,4040. E aí, a gente faz esse desenvolvimento aí. Quanto que é, pessoal? 10 dividido por 0,4040. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu escrevo 10, 1, 2, 3, 4. Divido por 40, 40. Beleza? O que eu desloquei da vírgula aqui, eu desloquei aqui. Então, ficou tranquilo. 1 não divide, 10, 100, 1000. 10.000 divide, dá 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Vou realizar essa subtração. 0 menos 0, 0. Aqui fica 0, 9, 9, 10. Então, sobra 8, 9, 1. Desce o 0. Então, agora eu tenho 19.200 dividido por 4.040. Se eu multiplicasse isso aqui por 5, 4.000 por 5 daria 20.000. Então, vou multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 0 com 1. 4 vezes 4, 16. 0. Aqui vira 1, aqui 10. Então, 4, 0, 3. Vírgula, acrescento um 0. 30.040. Pessoal, eu não vou continuar a resolução, tá? Por quê? Eu sei que vai dar 24, alguma coisa. E não tem necessidade de eu fazer uma ponte, né? Calculando o rio sendo 24,7, 24,8. Então, assim, na prática, o que eu já vou falar para o engenheiro lá? É que a largura do rio é algo, né? Aproximado de 25. Eu vou aumentar um pouquinho ali e põe um valor redondo. Então, eu posso falar que AC é aproximadamente 25 metros. Beleza? Com isso, você consegue concluir aí a sua resposta. Tranquilo? O que é importante é entender o conceito da tabela, aonde você vai utilizar, como e quando vai utilizar esses valores aí. Então, vamos para a próxima atividade aí. Tá aí a resposta AC igual a 25 metros. A próxima atividade está escrita aí. O desenho abaixo, com representação esquemática fora da escala, foi usada para o cálculo estrutural de uma rampa de plataforma de manobras com mountain bike em uma praça da cidade. Qual é a medida do comprimento de cada rampa? Então, vamos analisar aí, pessoal. Eu tenho uma rampa nessa cidade, tá? Ele quer o quê? A medida do comprimento da rampa, né? Então, ele quer essa medida aqui, ó. Beleza? Eu sei que a altura é de 1,8, que tá aqui, ó. Beleza? Então, a altura tá aí, 1,8. E eu tenho um ângulo de inclinação de 37 graus, tá? Essa altura minha é o cateto oposto em relação ao ângulo. E eu quero saber, então, no caso, a hipotenusa, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, é básico para a gente fazer essa atividade. O que eu posso fazer aqui? Seno de 37 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero, que eu vou chamar aqui, no caso, de x. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? Seno de 37
é 1,8 sobre x. Então, o que eu quero descobrir o valor de x? Então, eu passo o x para cá e o seno vai dividindo. 37 graus. E aí, pessoal, você vai me perguntar, professor, quanto que é seno de 37 graus? Eu não consigo decorar. Tabela, pessoal, para isso que foi dado e para isso que a gente vai usar. Então, quando você olha aqui, ó, seno de 37 dá 0,6018. Então, só substituir lá, beleza? Você vem aqui e coloca, ó, x é igual a 1,8 sobre 0,6018. E aí você vai realizar essa divisão. Como que eu vou fazer essa divisão, professor? Vamos lá, vamos para a prática. 0,6018. Ó, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4 casas aqui para tirar a vírgula. Então, automaticamente eu desloco 4 casas em 1,8. Então, aqui já deu, ó, 1, 2, 3, 4. Estava aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, eu tenho 18.000 dividido por 6.018. Então, vou apagar aqui só para reescrever. Então, eu tenho 18.000 dividido por 6.018. Se fosse 6.000, daria 3, né? Porque 3 vezes 6 dá 18. Então, vou colocar o 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Tá? Então, coloco 12 aqui, ó. Então, aqui vira 7, 9, 9, 10. Então, ó, 4, 6, 9, 6. 6 não, desculpa. Aqui é 7 menos 2, 5. Beleza? Coloco a vírgula aqui e aumenta aqui. E aí a gente pode concluir o quê? Ó, se fosse 6, 9 vezes 6 daria 54. Então é um valor bom para a gente colocar aqui o 9. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 1 é 9, com 7, 16, vai 1. 0, 1. 9 vezes 6, 54. Quando eu realizo essa subtração, vira 3 e 10. 8. Vira 13 aqui, aqui vira 5. Então, é 6, 7. 5 menos 1, 4. 9 menos 4, 5. E aí eu ainda não consegui chegar no valor ideal. Então, eu vou continuar essa divisão aí, tá? Mas já deu aí para me ter uma ideia que essa rampa tem aproximadamente 2,9 uns quebrados. Qual que é a nossa realidade, pessoal? Você não vai pedir um pedreiro para construir uma rampa com um comprimento, por exemplo, de 2,918 metros, né? Então, na prática, essa rampa ela teria qual comprimento? Aproximadamente x igual a 3 metros. Beleza? Por quê? Para ficar algo prático aí, no dia a dia. Beleza? Então, a gente chegou aí, ó, a resposta nossa, que x equivale a 3 metros. A próxima que nós temos é a atividade 5, que fala um pouco de uma escada rolante. Que ela vai ligar aí 2 andares de um shopping, ela tem inclinação de 30 graus. Essa escada tem 6 metros de comprimento e pede para calcular aí a altura. Então tá aí o desenho dela, né? A foto, a imagem, o desenho, a representação. E a gente pode fazer isso aí. Como que a gente vai fazer, pessoal? Você vai observar o que você tem, ó. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Simples. Você vai usar o quê? Seno. Então, seno de 30 é cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa. Quanto que é seno de 30, pessoal? Tá aí, ó, 0,5, que é a mesma coisa que meio, né? Então, você pode colocar aqui, ó, 1 sobre 2 é igual a sobre 6. Errei aqui. E aí, você realiza aquela multiplicação cruzada. 2h é igual a 6, divido todo mundo por 2, e aí eu chego que h é igual a 3 metros. Então, pessoal, eu posso falar que a altura
dessa escada rolante aí é de 6 metros. 3 metros, né, que a gente calculou, tá aí a resposta, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí, espero ter ajudado e até a próxima aula. Um grande abraço.